Meus caríssimos, muito boa noite. Eu estou fazendo essa apresentação gravada das nossas cláusulas notariais, cumprimentando a presidência da Noleg do Paraná, ocupada pela professora Mariana Pozenato Martins, e agradecendo o apoio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral a estes nossos encontros semanais. Mas estou fazendo gravado porque, para variar, a internet está caindo a cada 5 minutos. Então, vou tentar mandar a explanação, espero que a tempo das 19 horas. Nós estamos tratando do tema da americanização do direito, tendência americanizante do direito registral imobiliário brasileiro, e vamos concluir na aula de hoje aquilo que mencionamos já na aula anterior. Essas expressões mesmas do direito americano influem sobre vários campos, vários braços, vários segmentos do direito em todo o mundo. Eu mencionei já que os arquivos de filosofia de Droit já haviam feito essa referência para o direito francês. Mas o que me chamou a atenção e me levou a dedicar um tanto do nosso estudo a referir a matéria é que alguns doutrinadores brasileiros deram-se a dizer que o registro de imóveis no Brasil é um registro de direitos e não um registro de títulos. E doutrinadores importantes, a quem eu admiro e pelos quais tenho muito respeito. Mas o fato é que isso está bem e está mal, ou seja, sob diversos aspectos, está bem e está mal. Ou seja, num sentido vai, no outro sentido não vai. Está bem para a terminologia anglo-saxã, ou seja, se nós compreendermos a expressão registro de títulos à maneira anglo-saxã, à maneira americana, quer dizer, o registro de títulos é um simples depósito ou custódia de títulos, está bem que se possa falar no registro de direitos e não no registro de títulos no Brasil. Mas isso não está bem segundo a terminologia habitual, costumeira no Brasil. Para nós, o registro de imóveis é de comum, ou seja, por sua tendência, de eficácia constitutiva. E é um registro de títulos materiais, que só mediante o registro se tornam direitos reais. Ora, portanto, é um registro de títulos e não de direitos. Os direitos só se vão conformar a partir do registro. O que se registra não são os direitos, mas são os títulos. Desde a década de 80 do século passado, já então sob a inspiração da doutrina de Carlos Ferreira de Almeida, nós parecemos solidados no descrime entre o que se registra é um fato, é um ato, é um negócio jurídico, e aquilo que emana desse registro, ou seja, aquilo que se publica, é dizer, o status jurídico. Agora, parece vivermos muito extensamente sob a influência do que nós poderíamos chamar American Way of Writing, e isso posto em contraste com o uso loquende nacional. Já não nos bastava que nossos vernáculos falso, falsidade, mentira fossem substituídos no dia a dia por isto que é uma onda agora incontível de falar-se e escrever-se fake news, para substituir os nossos vocábulos falso, falsidade e mentira. Bom, o problema da falta de inocência das palavras é que elas terminam por interferir nos conceitos e adiante nas realidades. Vou dar-lhes aqui um exemplo. O direito penal das Espanhas teutonizou-se, ou seja, germanizou-se. Se quisermos, sob o aspecto religioso, protestantizou-se. E graças a quê? Graças à importação de professores germânicos. Ou seja, as universidades espanholas passaram a convidar professores da Alemanha para ali lecionarem com sua autoridade, com a sua doutrina. E o fato é que o direito penal típico das Espanhas praticamente está deformado ou desconstruído, para bem ou para mal, não vamos fazer aqui uma avaliação, um juízo de valor sobre isso, porque ele se germanizou, se teutonizou. Ora, a constituição do acervo de palavras de qualquer língua, aqui vamos invocar a lição de Gladstone Chaves de Mello, esse grande professor brasileiro, talvez um dos maiores linguistas que o Brasil já teve. O acervo de palavras de qualquer língua
provém de 3 fontes. Primeira, continuidade linguística. Essa é a primeira fonte. Segunda fonte, a importação estrangeira. E a terceira fonte, a formação vernácula. Ora, deve entender-se que é notório que essa importação estrangeira só se justifique quando se trata de uma invenção própria do estrangeiro. Se algo foi inventado no estrangeiro, talvez seja justificável. Por exemplo, a ideia do lugar eletrônico, do sítio eletrônico, chamar de site, não parece de todo mal, porque isso foi inventado no estrangeiro. Vamos usar a linguagem estrangeira, a linguagem do inventor. Mas isso não se justifica para, por meio de um simples modismo, e lembremos-nos, as palavras não são inocentes, o que vai até o exagero de dizer em francês que les mots sont les mots, ou seja, que as palavras são os males, les mots sont les mots, chegarmos então à descontinuidade da linguagem nacional. Eu já tive a oportunidade de lembrar aqui, em outras ocasiões, que Camões, nosso Luís de Camões, nos Lusíadas, disse que o que a deusa Vênus achara do falar lusitano, do falar português. E lá em 2 versos da sua grande obra, diz assim Camões: e na língua, dizendo que a deusa Vênus estava dizendo isso, né? E na língua na qual, quando imagina, com pouca corrupção, crê que é a latina. Ou seja, a ideia de que era a língua latina ainda falada pelo povo lusitano. Também mencionei, já em outras ocasiões, que Carolina Michaelis de Vasconcelos, com sua consagrada autoridade de filóloga, ensinou que falta ao rigor absoluto dizer que o português provém do latim. E acrescentou: rigoroso é dizer que o latim continuava a existir no português, modificado evolutivamente, segundo leis orgânicas que sofrem exceções apenas quando outras leis de mais força atuam nelas. Também entre nós, o aqui antes já mencionado, não é? Gladson de Chaves de Mello, afirmou não ser exato dizer que as línguas românicas provêm ou descendem do latim, senão que essas línguas são o latim nos seus diversos aspectos atuais. Bom, um professor da Universidade de Udine, o professor Giovanni Turco, um professor atual, né, dessa universidade, tem um trabalho sobre relação entre palavras, conceitos e coisas. E numa recente publicação, ele diz que a linguagem não pode prescindir das questões que dizem respeito à verdade e à responsabilidade ética da comunicação. Pois bem, que se queira muito excepcionalmente e com peculiar justificação usar uma terminologia anglo-saxã para ramos do direito, e assim no nosso caso, segmentos notarial e registral, que pouquíssimo ou nada tem entre nós de influência americana, vá lá, conceda-se. Mas que, aí pondero eu, que isso seja esclarecido numa notinha ao menos, colocada no rodapé. Bom, eu agradeço a todos a participação nessa nossa curtíssima explanação. Tem que ser curta para poder gravar a tempo e mandar subir para a página do YouTube, se nós quisermos ter aula hoje. Muito obrigado a todos.